O Cordeiro de Deus está vivo. Eu acho interessante as pessoas que sempre lembram, escute isso, as pessoas que sempre lembram que Páscoa não é coelho, é cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lembramos isso, que é o que verdadeiramente importa, nós fazemos da nossa vida, escute isso, nós fazemos da nossa vida, do nosso estilo de vida, Semana Santa. Glória a Deus. Porque nós entendemos a importância do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Então, como eu sei que todos vocês amam a palavra de Deus, vocês são amantes da palavra do Senhor, eu quero lembrar você de um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, que fala especificamente da Páscoa. Glória a Deus. Eu não vou ler todo o texto. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Glória a Deus. Quando nós valorizamos e nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, Ele restaura o nosso altar. Porque o sacrifício de Jesus faz isso. Quantos encontraram um texto, digam amém? Amém. Êxodo, capítulo 12, e versículo 13. Diz assim as Sagradas Escrituras: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Diga comigo, meu Deus, fale comigo, através da tua palavra. Podeis assentar e dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu gosto de todos os livros da Bíblia, mas eu tenho um apreço, eu tenho uma admiração por Êxodo, que é uma coisa estrondosa. Glória a Deus. Toda a Bíblia mostra a ação de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus, Deus controlando, Deus mostrando o seu poder sobrenatural, mas no Êxodo eu vejo o Senhor dando uma saída para o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo o Senhor cumprindo promessas na vida do seu povo. Glória a Deus. Eu sei que existem momentos na sua vida, momentos de dificuldades, momentos de lutas, que você olha e às vezes parece que você está num quarto escuro. Você não vê uma luz, não vê uma porta de escape, não vê uma porta de saída. Mas o Êxodo, sempre quando você ouvir a palavra Êxodo, quando você lê a palavra Êxodo, você precisa se lembrar que Deus tem uma saída para você em qualquer situação. Você recebe isso ou não? Deus tem uma saída para o Senhor. A própria Bíblia diz que Ele abre porta onde não tem porta. A própria Sagradas Escrituras diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Aleluia, glória a Deus. Então, se estiver alguém aqui nesta noite que talvez esteja passando por essa situação, esteja em um beco sem saída, em um quarto escuro, sem enxergar a solução para o seu problema, para o que você está vivendo, eu quero que você guarde isso. Deus tem um caminho de saída para você e você vai ver esse caminho hoje. Faraó fez de tudo para que o povo de Deus ficasse escravizados e aprisionados no Egito. Nós já sabemos que Faraó é uma fortíssima tipificação de Satanás. Ele fez de tudo para prender o povo na escravidão e impedir
impedi-los que saíssem para a libertação a qual o Senhor havia prometido ao seu povo. Bom, e nós observamos Deus falando a Faraó através de Moisés, e a Bíblia diz, escute isso, eu gosto aqui. A Bíblia diz que Deus falava a Faraó através de Moisés, e o próprio Deus endurecia o coração do Faraó. Uau! O que é isso, pastor? Deus criando situações difíceis para mostrar a sua glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Às vezes tem pessoa que diz assim, meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que faz de tudo para fazer as coisas certas, para servir a Deus, mas eu não sei por que é que aparece tanta situação difícil na minha vida. Aonde eu tenho culpa nisso? Não, às vezes você não tem culpa nisso. Às vezes o próprio Deus está permitindo essas situações para Ele mostrar a glória dele na sua vida. Aleluia, Glória a Deus. E aí, o que acontece com você? O que acontece comigo? O que acontece conosco? Como nós, muitas vezes, não entendemos a forma que Deus trabalha, a nossa mente humana é muito limitadinha para entender a forma que Deus age, nós começamos a conflitar. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Aonde o Senhor está? Mas o Senhor não prometeu? Mas o Senhor não falou comigo? Qual é a razão de tanta situação difícil? Qual é a razão de tanta dificuldade? O Senhor, o próprio Deus, fazia isso com o seu povo. Vai, Moisés, diga a Faraó. E Moisés dizia a Faraó. E a própria Bíblia, a própria Sagrada Escritura diz que o Senhor endurecia o coração do Faraó. E o Senhor então começa a castigar o Egito. E mostrar a Faraó que ele é o Deus que tem na mão o curso da história, que ele é o Deus que controla a história da humanidade. Ainda que você pense que Deus está fora do controle, ainda que você pense que as coisas saíram do seu controle, mas ainda estão no controle de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É o céu que manda. Repita comigo, é o céu que manda. É o céu que manda. E Deus é quem governa os céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor então começa a mandar as pragas, e o Egito é ferido por pragas, muitas pragas. Pragas de piolho, pragas de rã, e saraiva, e sangue nas águas, e escuridão. E mesmo assim, o Faraó continua com seu coração duro, fechado. Tem uma palavra na Bíblia, um versículo que diz assim, que operando Deus, eu acho que vocês lembram desse versículo, lembra? Operando Deus, ninguém vai impedir. Glória a Deus. Aí daquele tentar entrar na frente de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Operando Deus, ninguém consegue impedir, ninguém consegue parar na sua vida aquilo que o céu começou. Glória a Deus. Quando Deus começa a fazer, quando Deus começa a operar, ninguém pode parar, ninguém pode impedir a obra do Senhor. E o Senhor disse, as minhas promessas estão de pé, nenhuma das minhas palavras cai por terra. A própria Bíblia diz que as palavras do Senhor não voltam vazias. Glória a Deus. O Senhor disse, bom, agora eu quero mostrar para Faraó e quero mostrar para o Egito como eu dou livramento ao meu povo. Aleluia, Jesus. Como é que eu tiro o meu povo da escravidão com braço forte? Porque o Salmo diz que o Senhor tirou o povo do Egito com braço forte. Eu quero mostrar o meu poder de uma forma tão grande, a minha glória de uma forma tão grande. E o Senhor disse, olha, preparem, porque agora vai vir o anjo da morte. E ele vai ferir a casa dos egípcios. E vocês, o meu povo,
receberão livramento de morte. Mas eu tenho uma ordem para vocês. Eu tenho uma orientação para vocês. Vocês vão matar um cordeiro. E vão colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Glória a Deus. E este será o sinal. Repita comigo, este será o sinal. Esse será o sinal. Glória a Deus. O Senhor disse, esse será o sinal, que quando o anjo da morte passar, aí haverá o pachá, aí haverá o livramento, aí vocês verão que eu sou Deus, que através do sangue dou livramento para o meu povo. A casa onde estiver o sangue, esse espírito da morte, ou esse anjo da morte, não vai tocar. Aleluia. Glória a Deus. Bom, o povo de Deus recebe a palavra, obedecem a ordem do Senhor. Glória a Deus. E o anjo da morte passa. Todas as casas onde não havia a marca do sangue, você precisa carregar a marca do sangue. Glória a Deus. Que não havia a marca do sangue, o filho primogênito morreu, perdeu a vida. Porque essa casa não está marcada. Quando nós falamos de porta, escute isso, a importância de porta. Quando eu vejo a Bíblia dizendo essa casa marcada pelo sangue, eu entendo que a Bíblia não está falando sobre o outside, a Bíblia está falando sobre o inside. Lá no livro de Josué, quando a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela não está falando somente da estrutura física da casa, ela está falando de room, ela está falando do lar, ela não está falando somente da parte de fora, mas ela está falando da parte de dentro. Todos nós precisamos do sangue de Jesus na porta da nossa casa. Por que na porta da nossa casa, pastor? É porque a porta da nossa casa, ela é a entrada, é por onde entra tudo. E quando o sangue de Jesus está marcando a porta da nossa casa, quando chega o demônio para destruir aquela família, é claro que nós temos problemas, temos lutas, temos dificuldades. Nenhuma família é perfeita. Nós temos muitos problemas. Só que tem uma coisa: quando o sangue do Cordeiro de Deus está na porta da nossa casa, na entrada da nossa casa, o adversário olha de longe e diz: nesta casa eu não posso habitar, porque esta casa está alamaia, sube a plana na praia. Aonde estão aqueles marcados pelo sangue? Levanta a mão e dá um grito de glória a Deus. Ô pastor Alessandro, a Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. O sangue tem que ser derramado. Lá no Gênesis, quando nós somos expulsos do jardim, por causa dos nossos pais que pecaram lá no início, todos nós já conhecemos a história. Eles tentaram cobrir o seu pecado, cobrir a sua nudez quando viram que estavam nu. O Senhor perguntou para eles: quem mostrou a nudez de vocês? E um foi jogando a culpa do outro, né? Porque a gente é assim, a gente nunca confessa que, Senhor, eu errei, Senhor. Porque quem foi Adão? A mulher que o Senhor me deu, a culpa é do Senhor, porque a mulher que o Senhor me deu. Quem foi? Não foi a serpente. A gente tem essa mania, né? Então, o que aconteceu, fulano? Foi por causa do pastor. O que foi esse clã? Não, foi por causa do músico lá da igreja. Lá. O que foi? A gente tem essa mania. E quando o Senhor pergunta para eles, eles fizeram desse jeito e tentaram arreglar, tentaram arrumar a situação da sua forma, da sua maneira, tentando esconder a nudez através de folhas. Aí o Senhor disse: não é assim não. Eu não sou pego de surpresa, e eu sei de todas as coisas que acontecem. Eu já preparei para vocês o escape. Um animal será abatido e vocês vão vestir roupas
de couro de animal. O sangue precisou correr. Glória a Deus. Desde o Gênesis, nós observamos o Senhor Deus mostrando que a salvação estava no sangue, que a vida estava no sangue. Ele disse a Abraão: tu me ama mesmo, me ama de verdade, então eu quero que você me mostre que você me ama. Leva o seu filho lá no monte, sacrifica ele para mim, derrama o sangue dele. Glória a Deus. E esse homem que foi chamado o superstar da fé, o nosso pai na fé, não titubeou em maneira nenhuma, não negou em maneira nenhuma, sobe lá em cima com o seu filho que perguntou: papai, eu conheço como funciona um ritual, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, o altar já está reparado, o altar está certinho, mas aonde está o cordeiro, Deri? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Abraão disse: filho, Deus vai prover o Glória a cordeiro. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele levanta a mão, o cutelo, ele estava preparado para ir até o final daquilo que o Senhor havia mandado. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor disse: Abraão, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que você realmente tem fé. Glória a Deus. Nem o seu próprio filho você negou para mim. Você trouxe o seu Isaque diante do meu altar, mas não faça isso não. Olha do lado. Glória a Jesus. Eu já mandei o cordeiro. Glória Glória a Deus. E diz a Bíblia que quando ele olhou, o cordeiro estava com a cabeça no meio dos arbustos, no meio dos espinhos. Glória a Deus. Deus estava dizendo: eu estou provendo através do sangue. Eu estou provendo através do sangue. Aí nós chegamos aqui em Gênesis. O Senhor está mostrando, dizendo a Moisés, dizendo ao seu povo: é o sangue, coloque o sangue na porta. E eu vou ensinar para vocês, vou instituir a partir de hoje a Páscoa. Glória a Deus. O livramento da morte. E realmente, para nós, a Páscoa é o livramento da morte. Porque nós fomos livres da morte eterna. Bom, o Efésios 2 diz que nós estávamos mortos. Nós estávamos totalmente mortos nos nossos pecados, nos nossos erros, nos nossos delitos. Não havia como de nós mesmos condições de nos reconciliarmos com Deus, com nossas próprias condições, mas a Bíblia diz que Deus quis, escute isso, Deus quis nos reconciliar com Ele através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salvo seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo: olha, pessoal, eu estou mostrando para vocês que vocês precisam do sangue. Quando os espias foram na casa da Raabe e disse: Raabe, você tem que colocar alguma coisa que seja o escape quando a guerra vier sobre esse povo, quando a batalha estiver travada. Precisamos identificar você, Raabe. O que é que você precisa fazer? O que é que precisa ser feito? Coloque um cordão de escarlata Glória a Deus. vermelho. E quando observarmos que sobre essa casa está o cordão vermelho, o de escarlata, lembraremos que aquela casa deve ser livre de qualquer ataque de morte. Glória a Deus. Aleluia. Salvo seja Deus. Eu estou te lembrando isso porque nós precisamos saber o tamanho da riqueza que nós temos através do Cordeiro mudo de Deus. O próprio Senhor Jesus dizia isso. Ele sabia qual era a sua missão e para que é que ele veio à terra. Ele sabia que ele veio para fazer a expiação dos nossos pecados, derramando o seu sangue puro, o seu sangue inocente lá na cruz do Calvário. Para mim, uma das maiores declarações feitas na Bíblia foi a declaração que Judas fez, o traidor. Você se lembra de Judas? Aquele que recebeu 30 moedas de prata para trair o Filho de Deus
inocente, e ele beijou o rosto de Jesus, dizendo: eu te saúdo, Rabi. Judas foi aquele que beijou a porta do céu e foi para o inferno. Glória a Deus. Uma das maiores declarações que está na Bíblia foi a declaração dele quando ele viu que o Senhor Jesus estava sendo levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Aqueles homens para quem ele o havia entregado, ele o havia traído, agora o estava levando para a morte. Jesus estava apanhando, saindo pelas ruas de Jerusalém, derramando o seu sangue pelas ruas de Jerusalém. Judas entra um remorso no seu coração, ele pega as 30 moedas de prata, vai ao templo, atira as moedas e diz: eu traí o sangue inocente. Aí ele lembrou que o sangue era inocente. E esse sangue inocente de Jesus derramado por você, ele não pode de maneira nenhuma ser ignorado. Porque sem o sangue de Jesus, escute isso, sem o sangue de Jesus, nós estaríamos perdidos. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, quando a Bíblia diz daquele povo vencedor, aquele povo que vem agora com as suas vestes brancas para cantar no grande coral dos vencedores, a Bíblia diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Nós venceremos através do sangue do Cordeiro de Deus. Nós precisamos lembrar aqui hoje, o povo de Deus necessita recordar que por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dificuldade, você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque o Senhor Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário por todos nós. Tem alguém que pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Satanás tem medo do sangue de Jesus. O segredo ilimitado das nossas orações é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos dá poder. O sangue de Jesus é que nos dá autoridade. Uma gota do sangue de Jesus te deixa livre do fardo do pecado. Uma gota do sangue de Jesus te deixa livre do fardo do pecado. Isaías 1:18, a palavra de Deus disse: vinde então e reacionemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Quando eu olho para o panorama, ou melhor dizendo, para a situação do mundo, eu tenho esperança. Quando eu falo da Páscoa, quando as pessoas começam a reacionar a respeito dessa data, que até isso o inimigo quer tirar das pessoas. Por exemplo, o inimigo quer que as pessoas esqueçam tudo que faz lembrança ao sacrifício de Jesus na cruz. Ele quer que as pessoas lembrem de qualquer coisa, menos do que Jesus fez na cruz. Por exemplo, o Uruguai não tem mais Semana Santa e Páscoa. Tiraram. Colocaram a Semana Santa lá agora, alguém conhece com certeza lá. Colocaram, não se chama mais Semana Santa, se chama Semana do Turismo. Para não ter que explicar para as crianças na escola. Para não ter que lembrar o que significa a Páscoa. Eu estou dizendo que pastorei lá, vivi lá alguns anos. Então, a Semana do Turismo. Tirou. O inimigo
inimigo quer que as pessoas estejam com o afã da vida, com a preocupação da vida, e que o relógio, que os minutos passem o mais rápido possível, que as horas passem o mais rápido possível, e que as pessoas se esqueçam do sacrifício poderoso de Jesus na cruz. Aquele que foi pendurado na cruz, aquele que foi pendido na cruz, no meio de dois ladrões, um à direita, outro à sua esquerda, Jesus no meio, aquele mediador entre Deus e os homens, ele estava no meio, mas cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel. Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Quando ele disse tetelestai, quando ele disse está consumado, ele disse está feito, o preço está pago, todos estão livres da morte eterna, porque o sangue foi derramado lá na cruz do Calvário. Tem alguém que se alegra por isso? Aplauda o nome do Senhor. Irmãos, com uma gota do sangue de Jesus, eu quero que você glorifique a Deus por isso. Com uma gota do sangue de Jesus, o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Com uma gota do sangue de Jesus, você foi marcado para sempre. Por mais que o inferno se levante contra você, por mais que se levante situações contra você, o inimigo tem que te olhar e dizer: esta pessoa tem alguém que peleja por ela, tem alguém que morreu por ela e tem alguém que cuida dela. Você pode estar passando por provações, as coisas para você não são fáceis, mas Deus está dizendo: não temas, filho meu, não temas, filha minha, porque eu estou cuidando de você, eu estou contigo todos os dias da sua vida, na alegria, na tristeza, na dificuldade, eu mostro a minha glória a ti. Levante a sua mão e diga comigo: é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Mais forte: é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso. E é o sangue dele. A Bíblia diz que o sangue do Novo Testamento é o sangue do Cordeiro de Deus. Escute isso: é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pior doença que existe é o pecado. A pior contaminação, que foi por causa do pecado que entrou tudo quanto é coisa ruim no mundo. Homicídio, traição, mentira, roubo, violação. É o tal do pecado, que destrói e acaba com as pessoas. Mas Jesus disse assim: eu tenho um antídoto. Aleluia. Aleluia. Eu tenho a cura. Eu tenho a vacina. Eu tenho a solução. E ela está disponível para todos aqueles que querem. Ela está disponível para todos aqueles que disserem: Senhor, eu levanto a minha mão para confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha alma. Você recebe esse antídoto que é através do sangue do Cordeiro de Deus. Podem aplaudir a Ele, que Ele merece. Aí depois, a própria Bíblia diz, eu estou adiantando que eu não quero terminar tarde. A própria Bíblia diz que o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é a nossa Páscoa. É isso que você precisa guardar no seu coração. É isso que você precisa lembrar. Não tem nada mal no chocolate. Até porque a gente tem alguns chocólatras aí, não tem? Não tem nada de ruim o chocolate. O chocolate é muito bom.
Não estou falando disso, não tem nada, come o seu chocolate, levanta o seu chocolatezinho para cima, Senhor, obrigado, agora eu vou comer. Vou comer. Não é esse o problema. O que nós não podemos perder é o verdadeiro significado daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada corruptível que o Senhor nos livrou da nossa vã maneira de viver, que o Senhor nos resgatou, mas foi com o sangue de Jesus. Aleluia. Levante a sua mão agora. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor Senhor é a minha Páscoa. é a minha paz. E é o sangue de Jesus quem nos purifica de todo o pecado e de todo o mal. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha o que eu quero fazer. Antes de qualquer outra coisa, com esta lembrança de que o Senhor é a nossa Páscoa, com esta lembrança do verdadeiro significado da Páscoa, com esta lembrança de que o sangue é o sinal, eu quero fazer uma coisa aqui hoje. Eu quero convidar para vir aqui na frente desse altar você que ainda não tinha levantado a sua mão publicamente para dizer que Jesus é o seu Salvador e que Jesus é a sua Páscoa. Eu quero que o Espírito Santo toque no seu coração hoje. Glória a Deus. E você sinta e venha aqui na frente e dizer: pastor, eu quero declarar diante de todos que estão aqui. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que se eu não envergonhar do Senhor Jesus, Ele não vai envergonhar de mim diante do Pai e dos seus anjos. É necessário fazer isso, pastor? É necessário. Levantar a sua mão para declarar: Senhor Jesus, o Senhor é o Salvador da minha alma. Eu confesso isso, o Senhor como Salvador da minha alma. E eu quero que o sangue seja uma marca na minha vida. Tem alguém que hoje você quer fazer isso? Pastor, eu quero. Porque eu creio na palavra de Jesus. E através dessa Páscoa, dessa lembrança da Páscoa que o pastor disse, eu quero que a minha vida seja marcada para sempre. Ou talvez alguém que por algum motivo se afastou da presença de Deus. Não sei, talvez se entristeceu, se decepcionou, porque isso passa com uma pessoa. Mas hoje, você quer vir aqui diante do altar do Senhor e dizer: meu Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero estar marcado com o sangue de Jesus. Tem alguém? Vem aqui, meu querido, vem aqui. Vem aqui, porque o Senhor Jesus é o Senhor Jesus quem está te chamando. Quem glorifica a Deus? É o Senhor quem está tocando na sua vida, é o Jesus. Deixa eu só te falar uma coisa. Você sabia, quando a gente faz esse tipo de convite assim, a gente fala assim, que a pessoa, na verdade, é Jesus quem traz vocês. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Porque a própria palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não trouxer. Glória a Deus. O Pai Ele trouxe. Oh, aleluia. Tem mais alguém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Você quer dizer: Senhor, me toma na mão do Senhor 100%. Cuida de mim. Controla toda a minha vida. Eu me jogo nas suas mãos, nos seus braços. Como um filho se joga nos braços do pai.
Quando eu digo isso, eu me lembro, eu tenho duas crianças, eu tenho um menino de 4 anos e uma menina que vai fazer 8 anos, a Mari tem 7. A minha filha gosta de cantar na igreja. Se ela vier na igreja e eu não deixar ela cantar, ela entra dentro do carro assim, ó. O que foi, filha? O senhor não me deu oportunidade, papai. Eu sou adoradora. E o filho está aprendendo a bateria. Glória a Deus. Quando eu chego em casa, às vezes eu chego em casa, fico o dia inteiro fora, atendendo o trabalho da obra do Senhor. Eu chego em casa e lá da porta, eu escuto lá de dentro, eles sentem que a gente chega, eu abro a porta e grito, papai, e vem correndo e pula nos meus braços. Aí eu pego eles no colo e giro no ar. Glória a Deus. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer que você venha correndo, se jogue no colo dele e ele vai te girar no ar. Ele vai dizer, eu quero cuidar de você. Tem mais alguém? Fiquem de pé, por favor. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir. Porque é Deus que está te chamando para uma vida nova. O nome do Senhor de novo. Senhor Evandro, as 2 mãos levantadas para o alto. Repita comigo, Senhor Evandro. Senhor Jesus, estou aqui diante do seu altar, dizendo que eu creio no sangue derramado na cruz. Marca a minha vida com esse sangue. Escreve o meu nome aí no céu, no livro da vida. Sela com teu sangue. Diga comigo, Senhor Jesus, o Senhor é a minha Páscoa. Levante a mão de vocês, vamos orar por ele. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui com a sua igreja orando pelo seu filho que está aqui nesta noite. E ele está, Senhor, tomando essa decisão, ouviu a sua palavra aqui diante do seu altar, meu Deus. Esta unção que é o símbolo, meu Deus, do teu Espírito Santo, é derramada sobre a cabeça dele, meu Deus. Derrama a tua bênção, a tua vitória sobre a vida do teu filho. Segura nas mãos dele, Pai, e dê a ele uma vida diferente, uma vida nova, porque ele está marcando hoje essa diferença através do sangue de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns. O Senhor está juntando tesouro no céu.